Olá pessoal, eu sou a Mabi. Antes de mais nada, eu quero pedir perdão porque estou sem webcam, estou sem como gravar o meu rosto para vocês, mas a partir do momento que eu conseguir a webcam, ela vai estar aqui para vocês ficarem mais à vontade de me verem enquanto eu apresento aqui também. E antes também da gente começar sobre o tarô, eu quero falar um pouquinho sobre mim, né? Como eu falei, meu nome é Mabi, mas tem gente que me chama de Mabi, não tem problema. Eu sou iniciada na bruxaria eslava e também curso aí e faço parte de uma tradição helênica que logo mais, né, serei sacerdotisa. Também procuro o sacerdócio de Hecate, estou estudando para isso. Sobre o tarô, eu estudo tarô há mais ou menos 6 anos e trabalho com tarô, sou taróloga há mais ou menos 4 anos por aí, tá bom? Dito isto, vamos começar, né? Para vocês não ficarem perdidos de, ai, quem é essa louca? Vamos fazer aqui a introdução para vocês do que é o tarô. O que é exatamente um tarô, né? As pessoas elas têm muito essa dificuldade de entender o que é o tarô, às vezes misturam com outros baralhos, às vezes misturam com outros oráculos, né? E a gente vai aqui entender o que é o tarô e primeiro o que é a história do tarô, tá bom? O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento, de orientação. É usado realmente como um oráculo. Ai, mas o que é oráculo? Oráculo é alguma ferramenta que você usa, né, para entrar em contato com seres que geralmente a gente não tem esse contato tão ferrenho e direto, sabe? Não é como se a gente tivesse esse contato no dia a dia, como se a gente pudesse ligar para alguém. Então a gente pega os nossos oráculos, que podem ser runas, que podem ser astrologia e muitas outras, para poder entrar em contato com o nosso mundo espiritual. Né? Pode ser que tenha gente que faz esse contato sem querer entrar no mundo espiritual? Sim, existe, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Porém, originalmente, né, o tarô ele foi feito e foi criado como um jogo simbólico, um jogo que era só para o pessoal da burguesia passar o tempo, né? Porque a gente imagina, se hoje a gente já tem a consciência de que as pessoas que não têm que na verdade tem muito dinheiro, não trabalham tanto, elas podem ficar entediadas. Então, naquela época, assim, imagina, né? Era realmente um tempo em que eles tinham tudo muito disponível e podiam fazer qualquer coisa. As primeiras cartas de tarot foram achadas no norte da Itália, depois de uma invasão francesa. Porém, todavia, entretanto, os historiadores têm uma briga aí sobre de onde é que surgiu o tarô. Né? Toda a história do tarô ela não tem um consenso geral e um consenso 100% de que surgiu aqui em tal data por tal pessoa, não. Né? O tarô ele é uma ferramenta e algo histórico que a gente não tem essa documentação certinha do que aconteceu. Então muita gente diz que o tarô ele surgiu na Itália porque tinha um rio chamado Tarô e ali começaram e fizeram as primeiras cartas. Né? Na verdade, depois quem fez primeiro o tarô teria sido o pessoal da França e aí eles invadiram o norte da Itália e trouxeram o tarô. Enfim, gente, são inúmeros historiadores que cada um vai defender, lógico, os achados deles. Então, assim, o que a gente tem de mais antigo do tarô, que a gente sabe, é esse baralho do tarô de Marselha, né, do ano de 1450. Me perdoe, eu não sei falar francês, então eu não vou arriscar a outra pronúncia, mas a gente em português fala tarô de Marselha. Logo em seguida que o tarô de Marselha foi
computado. A gente tem o Visconde Sforza, que ele foi entregue para uma família de burgueses como presente de aniversário, né? E esse tarô Visconde Sforza, ele também é muito... as artes dele são muito sombrias, eu vou mostrar aqui para vocês. E ele foi direcionado exatamente para essa família, né? Que eles estavam se casando, foi um presente de casamento. E ele foi direcionado exatamente por essa família. E aí também chegou o tarô na ordem hermética da Aurora Dourada, a famosa Golden Dawn, tá? E dentro da Golden Dawn a gente tinha os famosos Arthur Edward Waite e a Pamela Coleman Smith, que em 1909, depois que eles deixaram aí a Golden Dawn, eles criaram o tarô Rider-Waite-Smith, que foi lançado pela editora Rider, que era do Edward Waite, do Arthur Edward Waite. E aí, aqui a gente tem outra controvérsia em relação a como surgiu o misticismo do tarô. Porque, como eu disse a vocês, o tarô ele não tem um consenso primeiro de onde ele surgiu, mas ele surgiu como um jogo de cartas para a burguesia. Logo em seguida, foi atribuindo sentido místico. Mas existe uma controvérsia, novamente entre os historiadores, que dizem que por causa da Aurora Dourada, né, por causa da visão mística da Golden Dawn, o Waite, e não só o Waite, mas o nosso também famoso Aleister Crowley, eles teriam colocado esse sentido místico e atribuído esse sentido não só místico, mas também da cabala e outras coisas dentro do tarô na Golden Dawn. Mas existem também as pessoas que falam, não. Na verdade, o tarô ele caiu nas mãos de ciganos e os ciganos começaram a tirar esses tarôs como previsão de futuro, como previsão de vida e deram esse sentido místico a ele. Ou seja, né, não se tem também aqui a certeza do que é. E aí, eu vou mostrar para vocês os primeiros tipos de tarô. O primeiro que a gente tem datado, que é o tarô de Marselha, que vem esse do sul da França, datado do século XV, e, como eu já expliquei para vocês, um jogo simbólico destinado à elite. Equipe não, lá vai, já estou pensando nos Jogos Olímpicos. A elite da época. O segundo, que a gente também tem esse registro histórico, é esse Visconde Sforza que eu disse a vocês, que eles foram esse tarô ele foi dado à família Visconde Sforza, que estava se casando, pelo artista Bonifácio Bembo, né? E essa família ela reinou em Milão ali no século XIX. E aí vem o Rider-Waite-Smith, né, dos antigos membros da Golden Dawn, que é a Pamela e o Arthur, e que eles misturam muitas coisas aí mais místicas dentro do tarô, astrologia, cabala, cristianismo, etc. Aqui, maior aqui, na verdade, para vocês verem como é o tarô de Marselha. Né, percebam as cores, como as cores elas estão muito presentes, o azul, o amarelo, o dourado e o vermelho, né, cores que eram também muito ligadas à burguesia. Raramente a gente tem um verde aí no meio das cartas. Eu acho que é só um detalhe mais acrescentado, né, termos esse verde, mas as principais cores são essas três. Aqui temos o Visconde Sforza, que, como eu disse, ele é mais voltado realmente à família Visconde Sforza, então pode ser que membros tenham sido retratados aí neste baralho. E aqui temos o tarô Rider-Waite-Smith, que as ilustrações são da Pamela Coleman Smith, que são ilustrações belíssimas e riquíssimas, diferente das ilustrações anteriores, né? As ilustrações anteriores são bem diretas
né? E aqui da Pamela, ela colocou uma riqueza de detalhes muito bonita. E aqui eu vou tirar para vocês as principais dúvidas que as pessoas têm. O tarô é difícil? Olha, para quem costuma ler muito, interpretar muito texto, saber interpretar texto de verdade, assim, saber o que você tirar ali das entrelinhas do texto, não. O tarô não é difícil, tá? Ele é uma ferramenta que ela é trabalhosa, porque são 78 cartas, certo? Então você realmente vai ter um trabalhinho aí para entender e aprender, não decorar, tá? Entender e aprender os significados dessas 78 cartas. Tem significado que se repete, isso é bom, e tem significado que não. Mas isso vai de você e dos seus estudos, não é uma coisa que é tão difícil, tão horrível, tão trabalhosa assim, né? Vai requerer de você uma dedicação. Ai, mas tarô só tira quem tem dom místico ou quem consegue falar com os mortos, ver espíritos. Não, gente, não, 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 não. E isso, a gente tem o autor e o psiquiatra, psicólogo Carl Gustav Jung, que ele tem as coisas que chamamos de arquétipos. Não é o arquétipo, pelo amor de Deus, não é o arquétipo da Cleópatra, gente. Pelo amor de Deus, não é aquilo que vocês veem no TikTok. Os arquétipos são simbologias que todo mundo tem no seu inconsciente coletivo. Nós temos um inconsciente coletivo e às vezes a gente vê algum símbolo de alguma coisa e a gente traz essa definição mundial para isso. Por exemplo, eu posso trazer o exemplo das cobras, que muita gente traz uma definição de traição para as cobras. Eu vi uma cobra, sonhei com a cobra, é uma traição. Nem sempre é, porque cada sonho, né, precisa do seu contexto, do contexto da vida da pessoa, mas é sobre isso o que é arquétipo, tá entendendo? Não é aquela coisa de, vou botar a foto na tela do celular e vou ativar o arquétipo da sereia. Pelo amor de Deus, gente, não. Tá? O arquétipo de Jung é outra coisa. E aí, falando sobre isso, você pode ser um psicólogo, uma psicóloga, não ter, como é que eu posso falar, religião nenhuma, não ter crença alguma, você pode ser ateu, e você usar o tarô como uma ferramenta de conhecimento, autoconhecimento para os seus e para você mesmo, tá? Não é necessário você ter uma crença, uma religião, nem mesmo um dom, né? E aí a gente também já responde se é preciso ser bruxa, também não, né? Porque é algo que você sabendo, como eu disse no começo, sabendo interpretar um texto, sabendo interpretar as imagens, você consegue ler o tarô. O tarô cigano e o tarô cigano, gente, vamos aprender com o Tiamat aqui uma coisa. Tarô só é tarô se ele tem 78 cartas. Ele tem menos ou ele tem mais cartas, então ele não é um tarô. Ele tem exatamente as 78 cartas e a composição que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Mas, todavia, entretanto, alguém chegou para você, não, mas esse é o tarô cigano. Não. O baralho cigano, que é o baralho de Lenormand, não é um tarô, certo? Vamos para outra pergunta. É do demônio, gente? Não. Para quem me conhece da bruxaria, para quem já está na bruxaria, a gente já sabe que essas coisas de ser do demônio a gente sabe que não é, e que na verdade as pessoas só colocam medo na gente pra gente se afastar, né? Vamos ter esse lembrete. E aí, como eu faço para aprender o tarô? Então, a gente vai aprender aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, quais foram os meus métodos, e eu digo a vocês que a gente deve começar pelo baralho Rider-Waite-Smith, e eu vou explicar aqui a vocês
O porquê? O Rider-Waite-Smith, ele é um tarô que tem uma simbologia e as ilustrações muito completas. Mas é muito completas. Assim, eu só diria que mais completa que esse, só o Tarô das Bruxas da Ellen Dugan, que eu também vou mostrar aqui pra vocês. Porque a Pamela, ela fez um trabalho tão bem feito na construção aqui das ilustrações do baralho, sabe? Ó, vamos olhar aqui, vamos analisar a Imperatriz. A Imperatriz, ela representa a fertilidade. Então a gente vê que os campos estão floridos. Tudo está florido ao redor dela. Aqui nós temos trigo nascendo. Aqui o rio ele está correndo com um fluxo muito aberto e muito bom, né? Tudo está verde e bonito. Na roupa dela a gente vê que tem muitas frutas, trazendo também de novo aquele simbolismo de fertilidade, né? O detalhe também que a gente traz aqui não parece tanto nessa ilustração da Smith, mas essa figura da imperatriz, ela tá grávida também para representar a fertilidade, mas ela é uma imperatriz, então ela tem o conforto dela aqui, né? Por mais que ela esteja no meio da natureza, por mais que ela esteja ali para governar, não tiramos o conforto dela. Não se tira o conforto dela. Porque ela é uma mulher rica, né? Ela não é uma mulher do campo. Aqui também a gente tem a simbologia da imperatriz como a mulher que reina, né? E por isso nós temos um escudo com um símbolo aqui de Vênus, o símbolo que representa o feminino. Então, tudo que está aqui é de riqueza de detalhes muito grande. E depois a gente vai ver, quando a gente passar para a segunda parte, as cores, né, as estrelas na coroa dela, ela com o cetro levantado dizendo que ela está ativa como imperatriz, né, a simbologia que também do feminino nessa almofada aqui mais atrás dela. Então, tudo isso aqui tem significado, tem simbologia. Se você voltar aqui atrás e a gente abrir, por exemplo, o do Tarot de Marselha, o que que tem? A imperatriz está aqui sentada com o cetro na mão, segurando alguma coisa aqui que eu não consigo ver agora. E é isso. Sabe? Acabou. E aí, Mona? O que você tem mais para falar pra gente? Sabe? Uma carta como o Tarot de Marselha tem muito mais aqui. Tem muito mais aqui no tarot de Waite, no tarot na ilustração da Pamela, do que a gente poderia ver no tarot de Waite. E traz muito mais coisas, traz muito mais o entendimento da gente para saber o que está acontecendo dentro da carta, né? E isso ajuda a gente na compreensão do que cada carta significa. Então é por isso que eu sempre indico para quem vai começar a estudar tarô que peguem o Rider-Waite-Smith, porque ele é o único dos mais antigos que tem muitas simbologias além do que a gente vê aqui nesses outros. Tá vendo que eles são bem simples? Né? A Imperatriz aqui também, ó, também muito simples. E no tarô do Rider não, do Rider-Waite-Smith. Então assim, como eu falei, o tarô das bruxas de Ellen Dugan, que é um tarô mais moderno, ele também é extremamente ilustrado e pode servir também de base para estudos de vocês. Eu só indico esses dois. Por quê? Porque muitos tarôs, hoje em dia, eles têm a visão de vários ilustradores, vários artistas, e que trazem muita coisa abstrata. E que às vezes você lendo aquele tarô, você não consegue tirar todo o proveito e realmente destrinchar todo o significado do tarô ali, daquela carta, quando você tem esses outros tarôs mais ou ligados
alguma coisa, por exemplo, a uma série, a um filme que você tem que ter, entender o filme, entender o livro, entender a série, entender o anime, né, para poder entender por que aquele personagem tá naquele local daquela carta. E você também tem que já saber, com esses tarôs mais abstratos, já saber quais são os significados da carta para você conseguir ler, senão você não consegue. E aqui eu vou mostrar também a vocês como tá rica essa simbologia, né? Cada carta desse tarô das bruxas, da Ellen Dugan, tá? Porque tem outro tarô que tem o mesmo nome, mas não é dessa autora, então ele também não é tão rico assim. Ele traz muita coisa, tipo aqui a gente percebe que tem fadas. Cada fada representa um elemento aqui, o elemento ar, o elemento fogo, o elemento terra, né? Aqui em cima da mesa do mago tem todas as ferramentas que a gente vai ver no tarô. Tem os pentáculos, tem a varinha, tem uma varinha aqui na mesa, mas ele também tá com a varinha na mão. Tem as copas, um copo representando as copas. Tem as espadas representando as espadas. Aqui tem também rosas, né? Ele tá apontando para cima e para baixo, como o nossa querida a lei hermética, assim acima como abaixo, assim fora como dentro, né? Ele apontando para cima, ele apontando para baixo, fala isso, né? A capa dele tem vários símbolos místicos que usamos, né? Aqui, por exemplo, a gente já consegue ver o símbolo do sol, que é esse pequenininho aqui. Aí aqui tem o pentagrama, aqui tem uma lua. E aí, quanto mais você vai olhando para toda essa ilustração, mais você vai aprendendo coisas sobre, né? O mago, ele fala sobre você se doar, você ter todas as ferramentas para começar o que você quer, você ter todas as virtudes, todo o conhecimento para dar início à sua jornada. Só vá, né? Então aqui ele mostra tudo isso. As rosas representam esse novo começo, né? Todos os ingredientes, entre aspas, aqui ele tem na mesa, né? Ele é uma pessoa que ele tá com a cabeça erguida, olhando para frente, dotado do conhecimento que ele tem e ele sabe o que ele quer. Então ele vai à frente. Então, por isso que eu digo a vocês, está vendo que um tarô, quando ele é ilustrado de forma extremamente completa, assim como o Rider-Waite e assim como esse tarô das bruxas de Ellen Dugan, você consegue entender toda a simbologia dele? Tá vendo como é mais fácil? Tá vendo como é melhor para você estudar e aprender o significado desse tarô? E tá vendo que não é um bicho de 7 cabeças? Inclusive aqui até o fundo, gente, a gente tem que olhar os fundos das cartas. Até esse fundo aqui fala sobre muita coisa, por exemplo. Ele pode estar no início da jornada dele e aqui está amanhecendo, né? E aqui montanhas falando que ele tem muito a galgar e que ele vai poder chegar no topo dessas montanhas ou ultrapassá-las, né? Ou pode estar uh, o sol se pondo aqui, né? E que a jornada dele é uma jornada mais introspectiva, uma jornada mais para dentro do ser. Então, assim, são simbologias que vocês vão aprender a ler e que fica realmente muito mais fácil quando a gente tem tudo isso ilustrado aqui na nossa cara, que é mesmo assim que um pá, né? Vai chegar a hora que às vezes você esquece, ai nossa, esqueci aqui o que quer dizer a imperatriz, esqueci o que quer dizer o mago, mas aí você olha para os símbolos que tem na carta e diz, é isso. Né? E às vezes você bate o olho quando você está lendo para alguém, você bate o olho, algo chama mais atenção, por exemplo, o cenário dele chama mais atenção, ou os instrumentos chamam mais atenção, e aí a sua leitura ela vai ser direcionada um pouquinho diferente, ou destacando um pouquinho mais um aspecto da carta para aquela pessoa. E aqui eu vim falar sobre a estrutura do baralho de tarô.
tá? Como eu disse a vocês, o baralho é de tarô, todo baralho de tarô, ele só tem 78 cartas. Nem mais, nem menos. 78 cartas fechadas, tá? O que é essas 78 cartas? O que são essas 78 cartas? Como elas são divididas? Elas são divididas em arcanos. São divididas em dois tipos de arcanos, arcanos menores e arcanos maiores. Aqui eu coloquei arcabos, meus deuses. Ignorem. Aqui a gente tem os naipes. O baralho também é dividido em 4 naipes. E a gente tem a corte. O baralho também tem a subdivisão em cortes. Os arcanos maiores e menores. Temos 22 cartas de arcanos maiores com temas individuais, tá? São temas que não se repetem. E arcanos menores, que são 56, e que os temas podem se repetir, né? Aqui, nos naipes, a gente tem, como no baralho de pôquer, os naipes também em 4, que vai de 1, o as, a 10, e tem os naipes de paus, bastões e varinhas, que representam fogo, espadas, que representam o ar, ouros ou pentáculos, que representam a terra, e copas, que representam a água. E também temos a corte, né? Além de tudo isso, temos a subdivisão da corte, que cada naipe vai ter o seu, e aí é dividido entre pajem ou valetes, cavalheiros e rainhas e reis, tá? Então, assim, você pode ter o pajem de paus, você pode ter o pajem de espadas, na verdade. Você pode ter a rainha de copas, o rei de pentáculos. Enfim, essa subdivisão, ela tá dentro da divisão dos naipes. Sabendo disso aqui, sabendo disso tudo, vocês conseguem achar um tarô. E vocês não serão enganados pelo vendedor de alguns lugares, dizendo assim, mas isso aqui é tarô também. Não é. Tarô é o baralho que tem 78 cartas e que é dividido exatamente do jeito que eu estou mostrando a vocês. Tem os arcanos maiores, 22 cartas, os arcanos menores, 56. Dentro dos arcanos maiores, a gente tem os naipes, que vai de asa 10. Dentro dos naipes de paus, espadas, pentáculos e copas, a gente tem as cortes, que tem pajem, cavaleiros, rainhas e reis. Cada um tem seu pajem. Tem o pajem de copas, tem o pajem de paus, tem o pajem de ouros, tem o pajem de espadas. Não esqueçam disso, tá bom? Uma coisa, o tarô das bruxas de Ellen Dugan, ela tem 2 cartas diferentes. Por quê? Porque o tarô das bruxas realmente é para bruxas. E é um tarô que ele não tem, por exemplo, 2 cartas que são a carta do diabo e a carta do julgamento. Por quê? Porque a Ellen Dugan, nessas cartas, ela disse, olha, na bruxaria não temos crença em diabo. Diabo não existe para nós. Então ela coloca o nome da carta do diabo como sombra. E ela diz que, olha, na bruxaria também não temos julgamento. A gente não tem um dia final que alguém vai chegar e dizer, meus filhos, bora lá que hoje é o dia do julgamento e vai passar as suas vergonhas no telão. A gente também não tem isso, né? O baralho que está, a carta que está renomeada como julgamento é o karma. Então, só esses 2 que tem os nomes trocados, mas o significado não, tá? E aqui a gente tem o nome do tarô, que também tem algumas divergências históricas em relação ao nome, né? Que pode significar caminho real, que deriva da palavra egípcia do egípcio Tar, que significa caminho ir ou rei. A origem
significa, a origem 2, que pode significar uma lei divina vindo da palavra Torá, né, da palavra hebraica Torá, que também é a Bíblia ali deles, né, o equivalente à Bíblia deles. E a origem 3, que como eu falei lá na frente, era um rio com o nome Tarô que tinha na Itália. Né, e que as pessoas que moravam perto desse rio fizeram esse baralho e colocaram o mesmo nome. Né? Mas a única certeza aqui, segundo também a Rachel Pollack, né, uma taróloga incrível, que inclusive vou recomendar os livros dela, não hoje, não nessa aula, mas eu vou recomendar, é que a única certeza que temos aqui, tarô, é uma palavra francesa, no qual o último T é mudo, então por isso que a gente não fala tarot, ou tarot, né? E muitos dizem que a palavra é uma forma circular, que fala sobre a roda e fala sobre os caminhos circulares da vida da gente, né? Então, a frase seria Rota Tarô Orat Torator. A roda do tarô anuncia a lei da iniciação. Ou seja, o tarô seria uma ferramenta que sempre está se reiniciando, né? E aí a gente vai partir para os arcanos maiores na segunda aula, gente. Essa foi uma história do tarô aqui breve para vocês. Foi um resuminho, tá, de como é o tarô, do que é o tarô. E a gente se vê na próxima aula, que a gente vai começar realmente a estudar. Essa parte geralmente é mais chatinha, realmente, da gente tentar entender a história, por que o tarô tem esse nome, qual é a estrutura do baralho do tarô. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deem o feedback de vocês e a gente volta na próxima aula.